fazer a sua oração ao Senhor. Hoje nós estaremos com o nosso culto nessa transmissão online e o Senhor vai nos abençoar da mesma forma. Então, que você possa neste momento fazer a tua oração ao Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de nós relembrarmos, trazermos à nossa memória o sacrifício de Cristo. Isso nós temos que fazer todos os dias. Mas que você possa neste momento estar fazendo a sua oração ao Pai, que você possa estar falando para Ele todos os seus anseios, tudo aquilo que está no teu coração. Nós queremos te adorar, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar cada casa, Senhor, no qual tem um servo teu, meu Pai, clamando por Ti e pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, invadir a cada casa, a cada lar, Senhor, com a Tua glória, Senhor. Nós queremos Te glorificar, Senhor Jesus, e exaltar, Senhor, ao Deus que nos criou, que nos formou, que nos amou, Senhor, antes mesmo de nos conhecer, antes mesmo de nós virmos à existência. E apesar de toda luta, toda dificuldade que esse mundo ele pode trazer para as nossas vidas, ó Pai, nós só podemos Te louvar e Te agradecer pelo Deus fiel, pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido para nossas vidas, ó Pai. Então nós Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Seja glorificado, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós não conhecemos amor tão grande como o Teu, Pai. Antes de eu falar, Tu cantavas solo. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, glorioso amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar.
agradecemos por este amor, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor nos escolheu, Senhor, como filhos teus, Senhor Jesus. Porque o Senhor olhou para nós, Senhor, quando ninguém mais olhava. Nós só podemos te louvar por este amor, Jesus.
Esse amor que está além de todas as coisas, Jesus. Mesmo que eu ande mesmo que eu vá por sem
Deus que faz, né, que nós continuemos na nossa fé. Paulo, ele declara, né, em Romanos 8:35, ele diz algo poderoso. Ele diz: quem é que pode nos separar, né, da tribulação, angústia? O que é que pode nos separar? E no 35 até o 39 ele vai falando várias coisas, né? Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós temos a oportunidade, né? Na verdade, de ter uma fé que nos dá segurança, nos dá ânimo, e quando nós estamos nela, nós não variamos, nós não desistimos, nós não desanimamos, e nem cometemos coisas desesperadas, como infelizmente muitos aí estão cometendo, né? Mas eu quero refletir com você nesse dia de ceia, que você já esteja preparando aí, né, o suco da vide, o pão, para que a gente possa abençoar no momento da ceia, para que possamos cumprir a palavra de Deus, né? Jesus nos ordenou. Mas eu queria ler com você em Mateus capítulo 10, versículo 22, na parte B, né, a segunda parte de Mateus capítulo 10, versículo 22, que é o texto que nós vamos ler para a nossa reflexão, né, na palavra. Mas em Mateus capítulo 10, versículo 22, na parte B, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Deus, nós abençoamos este momento, cada lar que está neste momento ouvindo esta palavra, e pedimos que a tua glória entre nesta casa, neste lar, no meio desta família, e que o Senhor continue a fazer milagres em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né, amados? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é importante, né? Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu Espírito para que a gente possa vencer as aflições, que são muitas, né? Precisamos buscar a unção de Deus para sermos fortalecidos. A nossa natureza caída, corrompida, na verdade, nos traz sentimentos, na verdade, negativos, né? Que nós só podemos fortalecê-los com a presença de Deus. Aí vem o motivo de nós buscarmos o auxílio. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar ânimo que vem do Senhor. Este ânimo não é do mundo, né? Não é alegria passageira, não é momentos através de drogas e bebidas, não é através de prazeres, né? Eu tenho dinheiro e posso fazer isso. Não, esse ânimo, ele vem no nosso coração quebrantado, né? Através da fé, do amor a Deus, da obediência à palavra de Deus. Isso deve existir na nossa vida. Então, a Bíblia diz, amados, que Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos, né? Jesus falou isso, nós encontramos em Lucas capítulo 20, versículo 38, também em Marcos 12, versículo 27, e ainda Mateus 22, versículo 32, aonde Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Então, nós temos que, na verdade, sermos vivos no Senhor, sermos pessoas que têm realmente iniciativa para buscar a Deus, para tentar viver a palavra de Deus, o Evangelho descrito por Jesus para a nossa vida. Então, Deus, ele quer nos abençoar, nós precisamos ter certeza absoluta que Ele está conosco, né? O problema é não ter certeza. Então, nós não precisamos viver uma vida invejando pecadores, né? Como no Salmo 73, na verdade, Asaf diz que ficou conturbado por ver a prosperidade dos ímpios, mas Deus, ele entrou no santuário de Deus e entendeu que os ímpios têm um fim para sempre, né? E nós temos uma promessa de vitória para a eternidade. Então, glorifique a Deus por isso, em nome de Jesus. Deus, ele quer nos abençoar. Nós não precisamos invejar pecadores, não precisamos, na verdade, ter em nosso coração,
na verdade, o mal, mas temos que ter a certeza de um bom futuro. A Bíblia nos diz em Provérbios 23, versículo 17 e 18, o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Provérbios 23, versículo 17 e 18. Então veja a preciosidade desta palavra, a preciosidade do que Deus descreve em Provérbios, onde ele diz: olha, não tem inveja de pecadores em seu coração. É melhor você temer ao Senhor, porque se você fizer isso, certamente você terá futuro. Então Deus quer que tenhamos futuro, por isso que tem alguns que vencem, tem alguns que vão até o fim, que passam lutas, que passam todo tipo de processo, mas permanecem confiando. Então Deus, Ele esquadrinha os nossos pensamentos e Ele, sem dúvida, move para a nossa vida para trazer um milagre ao nosso favor. Então nós temos que crer em nosso coração, nós temos que confessarmos com a nossa boca e crer no nosso coração, sem duvidar na verdade, porque nós devemos estar ligados ao nosso Deus. Ele move de uma forma sobrenatural para que nós possamos chegar ao alvo dele, né? O melhor alvo. Não vai ser as fornalhas da vida, certo? Como na verdade Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Não vai ser a cova dos demônios como Daniel passou, que não impediu de ele ser um vitorioso, nem muito menos uma situação de forca, né? De ser levado à forca, como Amã tentou conduzir Mardoqueu à forca, e no final, infelizmente, quem morreu foi Amã, porque tentou preparar arma contra um servo de Deus. Então, confia no Senhor, acredita no Senhor, faz o bem, como diz no Salmo 37, alimenta-se do bem, faz a verdade, e você vai ter progresso. Então, Ele quer ter a certeza que você, na verdade, confia nele. Ele quer ter a certeza que você quer realmente ser um vencedor. Então Deus é aquele galardoador, como ele diz, né? Na verdade, em Hebreus 11, versículo 6, diz que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Nós devemos buscar e acreditar nas misericórdias de Deus. Com Deus nós vencemos e temos, na verdade, toda a condição de adorá-lo, porque nós temos que agir através da fé para alcançar o sobrenatural deles. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós temos que imitar quem? Deus. Deus trouxe o espelho da sua imitação através de quem? De Jesus. Jesus disse assim: olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sem humildade, ninguém vence. Tem muitas pessoas que perdem muitas coisas na vida porque não têm humildade. Se tivesse humildade, talvez estivessem em lugares altos como Jesus. Porque Jesus, ele poderia se estribar pelo fato de ser ele o quê? Deus, Filho de Deus, ser aquilo, que vou me submeter a pecadores, vou me submeter a João Batista. Não, ele foi humilde para cumprir a sua missão. Então, na vida, se as pessoas tivessem mais humildade para prosseguir a sua vida, talvez elas tivessem, com certeza, maiores vitórias. Satanás, ele trabalha na mente humana, como ele trabalhou na vida de Eva, agindo sobre a mente dela, colocando dúvidas. Ele trabalha assim, ele tenta colocar dúvida, ele tenta, na verdade, colocar algo para que você continue na dúvida, na suspeita. Ele coloca ali, ele sopra a coisa e vai soprando, ele vai soprando, batendo naquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Na vida de alguns. Mas nós temos que nos munir do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele diz como nós devemos proceder, quando ele fala, na verdade, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz assim: seja sóbrio e vigilante, pois o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firme na fé. Então, seja sóbrio, seja vigilante. O inimigo, ele anda ao derredor, procurando, na verdade, nos tragar. O apóstolo Tiago também afirmou:
resista o diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo, ele não tem opção, ele tem que fugir. Quando você o resiste, ele não tem mais opção, ele tem que fugir porque ele não aguenta. Ele não aguenta, ele tem que fugir. Então, nós temos que resistir ao diabo. Ouça o que o apóstolo Paulo também falou, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 27, onde ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Às vezes a pessoa dá lugar ao diabo. Como? Ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo, ao invés de ouvir a voz de Deus através da palavra, ele ouve uma palavra que é dele, mas não é propriamente dele, é uma semente de Satanás, é uma semente do inimigo. E Satanás vem através da sua voz, causando dúvida, confusão, divisão. Não é a voz de Deus. A voz de Deus é diferente. A voz de Deus, ela traz uma renovação de mente, como diz Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que vigiar, como os apóstolos diziam. Nós temos que não dar lugar ao diabo, como ele dizia. Nós temos que ter cuidado, porque Satanás, ele não quer que você frutifique. Ele não quer que você seja uma pessoa boa. Ele não quer que você seja uma pessoa benigna. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você progrida. Ele vai te transmitir palavras negativas. Ele vai te transmitir palavras de derrota. E você vai acabar indo na onda dele através de aceitar uma palavra negativa. Então, veja bem quais são as sugestões que você está ouvindo. Se você alimentar a sua vida com a palavra de Deus, se você sempre tiver a palavra de Deus e meditar nela, como diz o Salmo 1, você vai ter condição de, na hora que vir o sopro do inimigo na sua mente, você dizer: não, eu vou fazer a vontade do Senhor, porque em Cristo eu sou mais do que um vencedor. Eu quero viver uma vida vitoriosa. Então, é de suma importância que nós vigiemos e cuidemos do nosso modo de pensar. Lá em Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Então, o Senhor conservará em paz aquele cuja mente, realmente o propósito, posso dizer assim, é firme, porque confia em Deus. Então confie em Deus, acredite em Deus, não duvide de Deus, permaneça na verdade acreditando naquele que quer trazer toda a vitória. Veja que mesmo acontecendo tudo o que tem acontecido, nós estamos aqui. Nós não sabemos se Jesus vai voltar amanhã, depois, daqui a um ano. Eu sei que Jesus está perto. Ele disse que quando nós vimos a coisa acontecer, não adianta ficarmos especulando nada. Ele só diz: ergue a sua cabeça, porque está perto de acontecer a total redenção. Quer dizer, estar com o Senhor é bem melhor do que qualquer coisa sobre a terra. Você está preparado? Se prepare para isso, porque é importante. Então, vigie, porque o Senhor conservará em paz aquele cujo coração, a mente está nele. Então, é importante que a gente ande no mundo, como Paulo também descreve em Efésios capítulo 5, versículo 16 e 17, onde ele diz assim: vede diligentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós não podemos ser nécios, nós não podemos ser insensatos. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como é que nós devemos caminhar como servos de Deus, para que a gente consiga viver em perfeita paz, como citamos para vocês aí as 26, versículo 3. Nós temos que conhecer realmente a vontade do Senhor e
ser permanente no cumprimento dessa vontade. Por essa razão nós devemos sempre dizer, como diz Salmo 119, versículo 133, firma os meus passos na tua palavra. A palavra de Deus firma os nossos passos. Quem conhece, medita, entende e deixa a palavra de Deus na sua vida, ele tem os seus passos, na verdade, firmes. Ele consegue viver de uma forma firme. Paulo escreveu o seguinte, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, quando ele fala assim, íntegro, sejam conservados íntegros, isso quer dizer o quê? Completo, incorruptível, íntegro, honesto, integral. Então, é um pedido, quando ele diz aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, santifiquem-se em tudo. Deus quer que em tudo vivamos de uma maneira honesta, incorruptível, completa. Então, que Deus conserve-nos na graça, constante da sua vontade, no modo em que possamos, mesmo nas lutas que são intermináveis, muitas vezes delas vêm frequentemente na alma, para produzir as dúvidas, nós possamos realmente andar intimamente ligados com o Senhor. O Senhor que nos abençoou até aqui, Ele quer continuar nos abençoando. Se Deus começou a te abençoar de uma forma, não saia do lugar da bênção, não saia da direção. A direção é Cristo, a direção é o Senhor, a nossa identidade é Jesus. A partir do momento, uma igreja só perde a sua identidade quando ela deixa de seguir Jesus Cristo e passa a seguir outros deuses, outras finalidades, outros propósitos. Só Deus pode nos trazer a vitória, nada pode nos trazer a bênção que não seja Deus, e isso vem através da oração. É como, não sei se você viu, tem aquele vídeo que fala na cidade, no Maranhão, São Pedro dos Crentes, olha só o nome, e lá o prefeito disse que lá em toda a pandemia até aqui só teve, na verdade, 3 óbitos naquela cidade, e que lá ninguém usa certas coisas que as pessoas estão usando de um modo geral no mundo. Não porque ele não ordene, é porque ele dá direito que as pessoas decidam. E tem sido bênção. Ele disse, olha, não sei, os milagres que acontecem aqui, que não acontecer mortes e tudo. Eu acho que ou é Jesus, ou os remédios simples que estão tomando, para poder não causar os males, ou, na verdade, é porque o povo ora muito. Aqui o povo ora demais. Então, a oração é importante para a vida de uma igreja, para a vida de um cristão que quer vencer, que quer continuar. Então, nós precisamos viver ligado ao Senhor. E aí, eu digo para você, antes de nós começarmos a orar para a ceia neste dia, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 28 e 29. Você tem ido até Jesus? Você tem ido até o Senhor Jesus? Pois se você vai até Ele, saiba de uma coisa, você vai ser aliviado. Se você tomar sobre você o jugo de Jesus, qual é o jugo de Jesus? É a obediência à sua palavra. As regras, não adianta só você crer em Jesus, você tem que tentar obedecer
a sua palavra. É como nós citamos para você: ou você aceita a voz do inimigo, ou aceita a voz de Jesus, para que você possa viver uma vida vitoriosa. Deus se alegra quando nós nos colocamos para obedecer a sua palavra. Então, que neste dia você tenha consciência na sua vida da importância daquilo que nós citamos no início, em Mateus 10, 22. Aquele que chegar até o fim vai ser salvo. Deus quer que a gente vá até o fim, que você continue até o fim fazendo a vontade de Deus. E grandes coisas ainda podem acontecer na sua vida. Abraão, ele chegou a dizer para Deus: como é que eu vou ter filho? Já tenho bastante idade, Sara também, a gente já está com uma idade muito avançada. Deus diz: acredita que eu vou fazer, e aconteceu. Então Deus, ele pode fazer milagres muito bem. Na hora em que nós possamos achar que nada vai acontecer, Ele vem e faz acontecer. Então vamos nos preparar agora, né? Você que está aí, que vai consagrar, não sei, seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar, certo? Vamos abençoar, porque isso é o nosso dever, né? É importante nós consagrarmos a Deus os nossos bens. A Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens, e o Senhor encherá fartamente os teus celeiros. Nós vamos orar, e se você tem aí o seu dízimo, a sua oferta para consagrar, você consagra aí para ser abençoado. Por que ser abençoado? Ser abençoado nos seus bens, aquilo que você tem, a sua casa, a sua família, o seu salário, para Deus abençoar. E, claro, como você não está aqui, você vai passar para o seu supervisor, você que é líder, né? Cada um de vocês faz parte de um núcleo de supervisão. Você vai entregar ao seu supervisor. Se você tiver oportunidade, você vai entregar também ao seu líder, pastor. Então, mas nós vamos orar e vamos abençoar, porque a gente faz isso de coração. Nós temos que fazer isso de coração, na expectativa de que o progresso chegue até a sua casa, chegue até a sua vida, que Deus sempre dê, para que nunca falte na sua vida recursos. Só abençoando, como a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é uma das formas de nós estarmos entregando o que temos nas mãos de Deus. Deus, eu entrego nas tuas mãos este dia, eu entrego estas casas aonde esta mensagem está chegando, cada um dos filhos que ouvem, aonde estão, e eu peço que aquele que está agora, Pai, com uma semente nas suas mãos, que o Senhor possa multiplicar essa semente. Se for dízimo, o Senhor cumpra a tua palavra ali, Malaquias 3, onde tu diz que repreenderia o devorador, que o Senhor traria uma maior abastança, que tornaria uma vida deleitosa, tranquila, que evitaria que as maldições chegassem até a sua vida. Então, cumpre a tua palavra na vida deste que crê, Pai, porque tudo só é possível aquele que crê segundo a tua palavra. Pois que repouse agora o progresso, a multiplicação, a bênção sobre o seu trabalho, a bênção sobre a sua vida. Eu abençoo este servo, esta serva, eu abençoo esta casa, esta família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Nós vamos, neste momento, né, nós vamos passar para a ceia, né? E vamos ceiar, né, na expectativa que o Senhor traga, né, o melhor dele para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa vida. Porque a ceia é uma ordem de Jesus. Paulo, quando ele fala em Coríntios 11, ele diz assim: olha, o que eu recebi é o que eu também entrego a vocês. O que eu recebi é o que eu entrego a vocês. Então, Paulo diz que recebeu do Senhor, que o Senhor foi quem ordenou. Nós estamos fazendo uma coisa, não é fantasia, pode parecer uma coisa simples. Você pode estar com um pão que parece ser simples, mas só o ato de você obedecer a Deus, você dá a possibilidade de acontecer um milagre no seu corpo físico. Então nós vamos abençoar o pão, nós vamos abençoar o suco da vide
neste momento. Então se prepare aí onde você está, que nós vamos fazer essa oração de bênção em nome de Jesus. Deus, a primeira coisa que nós fazemos neste momento, juntos, Pai, seja aqueles que estão no lar, seja cada um de nós que estamos aqui, é pedir que o Senhor venha nos perdoar de todo e qualquer pecado que porventura tenhamos cometido, Pai. Sejam eles por pensamentos, sejam eles por palavras, sejam eles por atitudes, sejam eles por omissões, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos limpe, tire de sobre nós todo e qualquer pecado que porventura cometemos, sejam eles por pensamentos, sejam eles por palavras, sejam eles por atitudes, sejam eles por omissões, ou até mesmo os pecados ocultos, conforme a tua palavra que diz, que na verdade as pessoas podem cometer, errar, falhar, julgar, condenar, pensando que estão fazendo algo correto, mas cometeram um delito, um pecado que não deveriam ter feito, mesmo não sabendo. Então, que o sangue de Jesus agora nos purifique de todo pecado segundo a tua palavra, para que tenhamos condição de participar agora do pão e do vinho do Senhor. Abençoa-nos, Pai. Repousa sobre essas bandejas, repousa sobre essas mãos, repousa sobre esses cálices, repousa na casa, no lar, na família, aqui onde nós estamos. Repousa, Pai, sobre o recipiente o qual cada um vai utilizar agora. E que o teu repousar traga a tua bênção, Pai. Traga, Senhor, a multiplicação, a vitória, a saúde. Que o teu corpo, que representa, na verdade, o pão e o vinho, Pai, possa vir sobre o nosso corpo e trazer a saúde em nome de Jesus Cristo.
Deus maravilhoso, porque o Senhor vive, nós podemos crer que teremos uma manhã. Pois repousa sobre este pão, sobre este suco da vide, e traz-nos vida, porque o Senhor diz em tua palavra que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Pois traz sobre nós a tua bênção, Pai. Repousa sobre nós. Abençoa-nos mais uma vez, e que o teu corpo se una ao nosso corpo, e que o nosso corpo tenha saúde. É para a tua glória, Pai, que eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Avisos, né, mas com certeza nós vamos estar passando pela rede social, né, cada um deles, e você que vai estar ligado aí no WhatsApp, Instagram, alguns, e a gente vai estar avisando, né, tudo que vai estar acontecendo, possivelmente, com certeza, amanhã pela manhã tem oração, não com aglomerações, é claro, sempre um pequeno número, de 3 a 4 pessoas que vêm normalmente aqui pela manhã para estar orando, né, a partir das 8 horas. E tem oração também meio-dia, né, todo dia meio-dia. Sempre o Valceni, normalmente está ele e ele só, né. E se vier alguém, vai estar orando, né. E hoje não tem dificuldade para nada. Tudo que a gente pudesse comunicar, a gente se comunica através do telefone. E seja qual for a necessidade, né, que cada um tiver de procurar, né, porque a gente só alcança Deus se nós o procurarmos, é claro. Nós só temos possibilidade de termos contato com o pastor, é claro, se nós procurarmos, né? Não porque eu seja Deus, mas é porque a questão lógica é essa: se você buscar, você vai ter a chance de ter, né? Claro que não vai ter nada de uma maneira negativa, mas com certeza Deus vai continuar nos abençoando. Nós vamos estar abençoando a você através das mensagens que sempre se faz. Então, saiba de uma coisa: maior é Deus. E coloque, né, para a sua vida aquilo que nós citamos no início da mensagem, Romanos 8, 35 ao 39, que Paulo fala que ninguém pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que você continue a se congregar, não deixe de se congregar, ainda que seja neste momento, nesta hora, da maneira que nós estamos fazendo, não deixe de se congregar. Que o amor de Deus continue na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a cada um dos filhos que participaram deste momento através dessa live, e peço que a tua glória repouse sobre o lar, sobre a casa, sobre a família de cada um dos homens e mulheres, servos e servas, crianças, adolescentes, todos, ó Pai, que neste dia, nesta hora, neste anoitecer, estão participando deste momento. Que a tua glória entre nesta casa, que tu
cause um milagre, Pai, porque nós precisamos da Tua presença, da Tua bênção. Se o Senhor estiver conosco, tudo vai dar certo, pois que o Senhor abençoe, e que em nome de Jesus, cada um desses servos, sobre a família, sobre o trabalho, sobre tudo que cada um desses servos vão estar realizando, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo, eu abençoo a cada um desses servos, eu peço a Tua glória acompanhando cada um deles, que as portas se abram e que os milagres aconteçam, porque maior é o Senhor na vida daquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite.